Olá galera, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje iremos concluir o assunto iniciado na aula 2, que continuou na aula 3 e que vai finalizar hoje na aula 4, fenômenos ondulatórios. Mas antes de prosseguir com a aula, peço desde já para você, se ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no meu canal. Assim você receberá as notificações quando eu colocar uma nova aula e poderá manter o seu estudo se preparando para o vestibular e para o Enem. Então vamos à nossa aula de hoje, dando prosseguimento à aula 3, interferência, letra F. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre interferência é sobre o princípio da superposição. O que diz o princípio da superposição? Quando ocorre a superposição de ondas, as amplitudes se somam a fim de produzirem uma onda resultante. Não sei se você se recorda, mas na nossa primeira aula de ondulatória, eu falei que onda é uma sequência de pulsos. Então, para explicar o fenômeno da interferência, eu vou utilizar pulsos para ficar mais fácil. E o princípio da superposição vai ser a base do fenômeno da interferência, que pode ser dividido em dois tipos, e que eu vou apresentar para você agora esses dois tipos e, ao mesmo tempo, o princípio da superposição. Então, dê uma olhada aí no slide que você está vendo. Primeiro tipo de interferência, interferência construtiva. O que é uma interferência construtiva? A amplitude da onda resultante, ela é maior que as ondas originais. Então, eu tenho aqui dois pulsos, um pulso vindo da esquerda para a direita e um outro pulso vindo da direita para a esquerda. O que vai acontecer momentaneamente quando esses dois pulsos se encontrarem? Ora, pelo princípio da superposição, quando ocorrer o encontro desses pulsos, eles vão somar de tal modo que gere um pulso resultante. Dê uma olhada nessa animação que eu fiz para você. Esse pulso encontra com outro pulso e momentaneamente ele gera uma amplitude resultante. Além da interferência construtiva, nós temos também a interferência destrutiva. Quem que é a interferência destrutiva? A amplitude de onda resultante é menor que as ondas originais. Observe que aqui agora nós temos um pulso vindo da esquerda para a direita, que está na parte de cima. E em oposição de fase, nós temos um outro pulso que está vindo da direita para a esquerda. O que ocorre quando esses dois pulsos se encontrarem? Esses dois pulsos, ao se encontrarem, eles vão interferir destrutivamente, destruindo assim o pulso resultante. Ora, nós temos aí então duas situações de interferência, uma construtiva e a outra destrutiva. Vamos então a um resumo daquilo que eu acabei de mostrar para você. Ora, o que eu acabei de passar para você agora, através dessa animação, está simplificado ou resumido aqui nesse quadro. Você vai observar o seguinte, eu tenho aqui o pulso que está vindo nesse sentido e o outro pulso vindo nesse sentido. Eles vão somar a amplitude quando chegam nesse ponto. Então, você tem a amplitude 1 mais a amplitude 2. Amplitude 1 é esse daqui, amplitude 2 está aqui. E depois do encontro momentâneo, eles se separam, cada um seguindo o caminho inicial. Esse para cá e esse para cá. Ora, e a onda destrutiva, ou pulso? Na animação que eu passei para vocês, as amplitudes eram iguais, só que em oposição de fase. Aqui eu fiz um pouquinho diferente no resumo. Eu coloquei aqui uma amplitude diferente igual a A3, esse daqui a amplitude A4.
de tal modo que A3 é maior do que A4. E na hora que ocorre a interferência, há uma interferência aqui, de tal modo que prevalece a amplitude maior em detrimento da amplitude menor. Mas mesmo assim, observe que houve uma subtração das amplitudes. Após o encontro, cada uma segue o seu caminho. Então a vermelha veio para cá e a azul veio para cá. Ora, mas e se essa interferência tivesse sido em ondas bidimensionais? O que teria ocorrido? Observe aqui na imagem que se existisse uma onda bidimensional, você ia ver também uma interferência construtiva e interferência destrutiva. Só que o fenômeno iria ocorrer de modo diferente. Dê uma olhada aqui que você tem a crista e você tem um vale. Esses pontos onde estão encontrando crista com vale, você vai ter uma interferência destrutiva. Já que as amplitudes são iguais, então vai ficar um pulso ou uma onda que não tem amplitude. Já na região aqui, então, ponto amarelo, você tem um encontro de dois vales. Então, você vai ter uma interferência construtiva de vales. Já nesse ponto azul, que você pode observar aqui, você tem uma interferência construtiva de cristas. Observe na imagem real quem seriam essas interferências. A interferência destrutiva seria essa região aqui, ó, onde não tem nem vale e nem crista. Já a interferência construtiva de vales é o ponto mais baixo que tem aqui. Esse ponto mais baixo, ele ampliou a onda cada vez mais para baixo. Já a crista, ela fez subir a onda. Então, o ponto mais elevado dessa interferência é a interferência construtiva de cristas. Mas eu queria, antes de encerrar o assunto interferência, colocar a seguinte observação. Em geral, os vestibulares atuais vêm cobrando matéria de interferência nesse nível que eu acabei de passar para vocês. Mas tem alguns vestibulares específicos que costumam ir além e aí cobra a parte de cálculo. Ou seja, como eu consigo determinar o ponto que vai existir interferência construtiva, interferência destrutiva. Dica para vocês. Quais são esses vestibulares? Em geral, são as segundas fases, quem vai fazer física na segunda fase. Ou então, vestibulares militares. Já caiu o cálculo uma vez no Enem. Não vale a pena eu esticar essa aula num assunto que não é tão recorrente. Então, eu decidi fazer uma aula de aprofundamento, que ao final dessa aula básica estará disponível para você assistir. É só você clicar e aí você vai ver o aprofundamento de interferência de onda envolvendo cálculo e resolução de exercício, inclusive essa questão do Enem que eu acabei de mencionar. Mas a gente precisa prosseguir no assunto. E aí eu vou apresentar para você agora o 7º fenômeno ondulatório, letra G. Dê uma olhada no fenômeno do batimento. Interferências entre duas ondas de mesma amplitude e frequências ligeiramente diferentes. Parece que tem corda desafinada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem sim. Ora, esse daqui é o diapasão. Não sei se vocês conhecem, mas ele emite uma frequência Lá, 440 Hz. Estou percebendo aqui que a corda Lá está desafinada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou provocar uma vibração nele, colocar aqui no tampo do violão e vou tentar afinar a corda Lá com esse diapasão que emite frequência Lá. O que isso tem a ver com frequência de batimento? Tem tudo a ver. Vamos à explicação? O diapasão é a minha frequência de referência. Será sempre constante a 440 Hz. Por outro lado, a corda Lá do violão está desafinada porque ela não está emitindo 440 Hz. E é possível a gente escutar que está emitindo um som mais grave, então provavelmente algo em torno de 430 Hz.
Nesse caso, nós podemos perceber uma interferência que se torna um caso particular que nós vamos chamar de batimento. Isso por quê? Você vai observar que, por causa da sobreposição dessas duas ondas, a onda que sai do diapasão e a onda que sai da corda do violão, vai gerar momentos com interferência construtiva e momentos com interferência destrutiva. Sendo assim, você vai observar o fenômeno do batimento. Ora, se eu quiser afinar a corda do violão, eu vou começar a apertar a tarraxa, de tal modo que a corda fique mais tracionada, aumentando assim a frequência e se aproximando de 440 Hz. Quando a frequência da corda do violão for igual à frequência do diapasão, a onda de batimento vai deixar de existir, uma vez que não estará mais tendo diferença entre as ondas. E assim você vai perceber que a corda do violão está afinada. Observe aí na tela a figura resultante de uma onda de batimento. Você vai observar essa onda aqui de baixo, que é a sobreposição de duas ondas ligeiramente diferentes. Mas para encerrar esse assunto sobre ondas de batimento, eu preciso falar para você sobre a frequência de batimento. Nesse caso aqui, exemplo, que eu estabeleci para você entre o diapasão e a corda do violão, nós podemos dizer que existe uma diferença de 10 Hz entre a frequência do diapasão e a frequência do violão. Ora, essa frequência é o que nós chamamos de frequência de batimento, que por definição nós podemos dizer que a frequência de batimento é a diferença entre as duas frequências em módulo. Dê uma olhada na equação que está na sua tela. Ora, frequência de batimento é igual a F1 menos F2, onde F1 e F2 são as frequências das ondas que se interferiram. E para finalizar os fenômenos ondulatórios, falarei agora da onda estacionária, que é um fenômeno no qual a onda parece estar em repouso, mas não está. Dê uma olhada nessa animação. Eu tenho aqui uma corda que está presa numa extremidade e presa na outra. De repente eu promovo a vibração dessa corda. Eu venho aqui com a mão e faço essa corda vibrar. Eu peguei e coloquei essa imagem de modo mais estático para você entender o que aconteceu. Gerou um pulso desse lado e gerou um pulso em fase oposta do lado de cá. Ao encontrar a extremidade fixa, vai ocorrer o fenômeno da reflexão. E aí ocorrerá também a inversão de fase, porque a extremidade é fixa. E você vai observar essa imagem que está projetada na tela. Posteriormente, esse pulso que está vindo para a direita e esse pulso que está indo para a esquerda, eles vão se interferirem. E aí, momentaneamente, vai ocorrer aqui uma interferência destrutiva. E vai ocorrer do lado de cá a interferência construtiva. Se isso ocorrer de modo muito rápido, de tal modo que você não consiga perceber a diferença entre reflexão e interferência de onda, você vai visualizar essa imagem que está aí na sua tela. Ora, você vai observar aqui a movimentação muito rápida, gerando assim uma interferência construtiva nesse ponto. E nesse outro ponto, uma interferência destrutiva. Lembrando que o fenômeno da onda estacionária só é possível devido à simultaneidade do fenômeno da reflexão e do fenômeno da interferência de onda. Ora, esse ponto que ocorre a interferência destrutiva, nós chamamos de nó. Já esse ponto onde ocorre a interferência construtiva, nós chamamos de ventre. E a distância entre dois nós, ou a distância entre dois ventres, nós vamos chamar de fuso. Esse elemento fuso será extremamente importante, assim como o ventre e o nó, para o estudo de acústica, que é a nossa próxima aula. Mas, antes de encerrarmos essa aula, eu preciso fazer um exercício com você. Fique de olho no Enem,
questão que caiu no Enem em 2016. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura fornecida pelo Enem. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? Ora, para você resolver essa questão, você vai ter que lembrar do fenômeno da onda estacionária que acabamos de ver. Você vai precisar lembrar que a onda estacionária ela provoca, na realidade, interferências construtivas e interferências destrutivas. A região dentro do micro-ondas que a onda oscilou de modo que formasse um ventre é essa região aqui. Aqui é um nó, aqui é um ventre, aqui é um nó, aqui é um ventre e aqui é um nó. Consequentemente, essa região aqui recebeu bastante energia e a manteiga deve ter derretido. Já essa região aqui recebeu uma interferência de ondas destrutiva. Então a manteiga não derreteu. Se a gente considerar que a manteiga era isso daqui, por exemplo, você vai perceber que houve o derretimento da manteiga nessa região aqui, nessa região e nessa região. Ou seja, 2 pontos consecutivos da manteiga pode ser ponto 1 e ponto 3 ou ponto 3 e ponto 5. Aí você vai ter que dar uma olhada nas alternativas, quais dessas duas situações estão presentes. Dê uma olhada então nas alternativas da questão do Enem. Ora, 1 e 3 já é a letra A. Vamos só conferir os demais se não tem nenhum outro, que tem que ser ou 1 e 3 ou 3 e 5. Você vai verificar aí que nenhum deles tem 3 e 5. Então a resposta da questão do Enem só pode ser a letra A. E com esse exercício chegamos ao final dessa 4ª aula de ondulatória. Por favor, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo e, se quiser, assista esse vídeo de aprofundamento sobre interferência de onda. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima!